Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que santificou a divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema 42, Livro do Céu, volume 2, capítulo 53. 2 de agosto de 1899. Ameaças de castigos. Fala sobre a correspondência. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito, quase zangado com os homens, ameaçando com habituais castigos, porque não muda, né? Não emenda. Ameaçando com os habituais castigos de fazer morrer gente de improviso sob raios, granizadas e fogo, e lhe pedi muito que se acalmasse. Uma grande ligação com o texto de ontem. Correspondência. Jesus me disse: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e almas que fossem vítimas diante de mim, que eu falava, né, do trecho anterior, das crianças inocentes que padecem de uma enfermidade cuja cirurgia é um absurdo e não é coberta pelo SUS. Por que isso? Certamente que é a vontade de Deus que não cubra mesmo e que não seja feito. Ah, mas que Deus é esse? Permitir um negócio desse? Vamos fazer correntes e mais correntes de oração para mover a vontade de Deus. Sim, pode ser que a vontade permissiva de Deus seja movida e tal pessoa receba a cura. Pode ser, mas melhor ainda se aceitássemos a vontade de Deus e permitisse que tal pessoa se unisse a Ele, que, como Ele disse, se faltar por 15 minutos a oração ou as almas vítimas que sofrem com Ele, que padecem com Ele, que morrem às mínguas com Ele, para a glória dele, pela conversão dos pecadores, por aqueles que, forte com saúde, com um grande corpo para oferecer em sacrifício a Deus e reparação a Ele, não faz, pelo contrário, né? Pelo contrário, hoje quer-se ter um belo corpo. Ah, mas você fala dessa forma porque não é você que está com pele sobrando, que está com a autoestima baixa por isso e aquilo. Eu tenho os meus problemas também, todos nós temos, e devemos nos aceitar como somos, né? Graças a Deus tenho saúde, e esta pessoa também tem, né? Tanto que conseguiu emagrecer com saúde, né? E isso basta. Quantos aí têm perdido a vida por ir fazer uma harmonização, sei lá o que, né? Para melhorar o que já está ótimo, né? Fisicamente, e, e acaba arrumando complicações, né? Preocupemos com a alma, preocupemos com fazer a vontade de Deus e seja ela, né, feita como assim Ele o quer, né? Se Ele me deu um nariz grande, achatado, glória a Deus, tá ótimo. Agora eu vou ficar chateado porque o fulano de tal lá tem um nariz fininho e eu queria ter o meu assim também. Oh, meu Deus, é o que dizia, né, das pausas, das vãs ocupações,
né, o mundo está do jeito que está, as almas está como está, Deus sendo expulso, né, da vida das pessoas e eu aqui preocupado com o corpo esbelto que eu deveria ter, né, que eu deveria fazer, não tem, não tem lógica, não tem sentido, né? A vontade humana, de fato, não tem que dar ouvidos a ela, né? Ela é ridícula, absurda, só pensa em si, né? Tem uma guerra no mundo e eu estou preocupado comigo. Não estamos de férias nesse mundo, não estamos aqui a passeio. Tem um propósito para o qual fomos criados e que é bem próximo, tão próximo de nos fundir a ele, que a gente não imagina o quanto, né? Nos fundir a Jesus, né? Nos configurar a ele. É o milagre, o efeito, né? Da transubstanciação, né? Como dizia antes do reflexo do sol, de ter um sol no céu e um outro sol na terra. Mas isso não dá tanta importância, né? Não dá tanto valor. Vê como uma coisa impossível, impalpável, distante. Né? São tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e as almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações, bem como também isso aqui, né? Deus não faz isso, Deus é amor, é misericórdia e não nos faria isso. Não faz, mas a própria criatura faz assim, né? Quando quer viver neste mundo como se estivesse de férias a passeio e quer gozar daquilo, de tudo aquilo que este passeio lhe proporciona, né? Que é o que é dito, o maior de todos os castigos que a humanidade possa sofrer, que a criatura venha a sofrer, é abandoná-la à sua própria vontade. Né? Como eu dizia na partida de antes de ontem, nem o demônio tem trabalho com ela, porque ela si só já trilha o caminho como se o conhecesse melhor do que o próprio. Não precisa de demônio na vida dela, ela por si só já faz o caminho, como se o conhecesse melhor do que o próprio demônio, ou seja, faz coisa que até o demônio duvida. Depois acrescentou: olha quantas graças devia verter sobre as criaturas. Quantas graças devia verter sobre as criaturas. Está para ser derramadas, né? Mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. E mais, me fazem trocá-las em castigos. A ingratidão, né? Se já não bastasse, a falta de correspondência ainda é ingrato. Quando ele visita com uma cruz, com uma situação para torná-la ainda melhor, mais íntima dele, para a criatura se voltar mais a ele, estar mais intimamente fundida a ele. Ela chacoalha para longe, né? Como diz Pedro, Deus não permita que isso lhe aconteça. Né? E o que Jesus disse a ele: afaste de mim, Satanás, pois não pensas como Deus, né? Não tem os pensamentos de Deus, mas dos homens. Né? É a tua vontade humana, avessa à vontade de Deus, né? Foge da dor e busca o prazer a todo custo, e ali encontra dores ainda maior, que não reconhece, não entende.
Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você, porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar o meu quarto, né, que é a transubstanciação, né, as hóstias vivas que deveremos ser e ceder este lugar que é de Deus em nossa vida, em nosso coração, para que Ele seja tudo em nós, sem nenhum obstáculo, né, sem nenhuma argumentação da nossa vontade, questionando a vontade de Deus, né? Ou porque aconteceu tal coisa com fulano é tão bom e não sei o que tem, né? Porque o meu filho está nessa situação, eu rezo tanto e me acontece um negócio desse, né? Nosso coração é duro e egoísta como uma pedra, né? E o nosso pensamento, nossa cabeça está fechada em nós mesmos a tal ponto que só os espinhos da coroa de espinho de Jesus para abrir, né, para penetrar. Então, como eu dizia antes, né, somente a lança que rasgou o coração de Jesus para abrir também o nosso, bem como a nossa cabeça, né, engessada como é, para viver aqui as verdades, os conhecimentos divinos. É certo que Jesus não violenta, e de fato não violenta. Mas como disse, né, as grandes graças que ele tem para derramar sobre as criaturas são é ele mesmo, são os conhecimentos dele, portanto ele mesmo. E com isso infinitas, né? Mas como ele não encontra a correspondência, como ele disse, estou obrigado a retê-las em mim. E mais, me fazem trocá-las em castigos. Né? E como disse, o castigo maior e melhor não há, que a criatura está abandonada a si mesma. Ah, não há castigo melhor e maior. Não há. Porém, o remédio está aí, está tudo à nossa mão. O próprio Deus está à distância de um toque. Né? E menos que isso, está diante, né, a bater na porta do nosso coração. Né? Presta atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você, porque a correspondência é a porta aberta. Né? O sinal que eu me dirijo até essa porta e abro é a correspondência. E assim como foi difícil e sofrido para Jesus chegar até aí, e mesmo com todo o sofrimento que ele padece até o presente momento, ele ainda encontra dificuldade, ele ainda encontra a porta fechada, ele bate, 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 ninguém abre. Não pense que abrindo essa porta tu não terá que sofrer nada agora e eu não tenho que padecer nada agora. Eu sou diferente. Eu sou feito de aço e não fico doente, não tenho nenhuma adversidade, nada pode me acontecer, sou imbatível, porque eu abri as portas do meu coração para Deus viver em mim, reinar em mim, e, portanto, nada mais me atinge. Controverso, né?
controversos, porque o que Jesus ensina é exatamente o contrário, né, a própria vida dele foi exatamente o contrário. Ele correspondeu perfeitamente e integralmente a tudo que era a vontade do Pai e qual não foi a vida de sofrimento que ele padeceu, viveu, né, que ele viveu e padeceu, sem se opor, sem se questionar o Pai em nada, muito pelo contrário, né, estava disposto a fazer muito mais se por aquela situação tantos outros encontrasse o caminho, né, e seguisse os exemplos dele, os ensinamentos dele. Então, de fato, é isso, prestar atenção e lhe corresponder em tudo, porque ele quer nos comunicar, ele quer nos falar, né, comunicar as suas graças continuamente, mas ele nos encontra, né, estamos, né, assim como ele está à porta e bate, estamos ali diante, abrindo essa porta, e como ele disse, né, entrarei e cearei com ele, né, temos ele dentro de nós, sentados à mesa, né, nessa contínua comunicação, como foi dito, né, assim como Luísa, de maneira concreta, ficou ali atada àquela cama. E nós temos a nossa alma, o nosso coração atado aos pés de Jesus, rendido a Ele. Ah, eu não posso viver isso, esse que você estava falando, porque eu tenho muitos afazeres, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu trabalho, eu cuido da casa, para mim ler e procurar viver o que está nesses escritos, eu tinha que ir para um mosteiro, eu tinha que é o reino da divina vontade entre as criaturas. Ao conhecer, não abandonamos o nosso ofício, pelo contrário, haveremos de exercer o nosso ofício com mais prontidão, né? Não negligenciando o nosso ofício, mas fazendo para a glória de Deus, uma vez que já não se faz sozinho, mas unido a Ele, né? Os atos na divina vontade, de modo a não se separar dele. E aí, vida de sacrifício. Sacrifício esses que vamos eliminar da nossa vida o que é supérfluo, né? As vãs ocupações, as conversinhas desnecessárias no portão, né? À beira do muro, ou mesmo na rua, as idas e vindas em lugares desnecessários, né? Exposições à ocasião de pecado. Não terá mais tempo para isso. O problema é as pessoas não querem largar a mão disso. Não vê isso como um mal. Não vê isso como errado. Né? O ocupar-se só de Deus é impossível. E eu? E a minha vida? E os meus planos e projetos? Acaso os planos e projetos de Deus não são imensamente maiores do que os teus? Né? Deus está equivocado, está errado em querer exigir de nós algo que não é possível, sendo que ele mesmo disse que para ele nada é impossível. É que a pessoa quer fazer, né, por si mesma. E como é por si mesma, no primeiro momento ela não vê nenhum atrativo na vida da divina vontade, porque ela não, nem sequer se deu o trabalho de procurar saber, conhecer mais a fundo do que se trata. Ela olha só o que ela está perdendo, mas o que vai ganhar, ela não quer nem saber. É como o jovem rico, que era possuidor de grandes coisas,
e temendo perder essas grandes coisas dele, perdeu tudo, né? Teve a alegria momentânea das grandes coisas que ele assim possuía, que já estava com os dias contados, assim como a vida dele, que era fornecida, né, por Deus. Então, quando essa vida chegou ao fim, perdeu as grandes coisas que ele tinha, bem como também o tudo que era Deus. Então, assim, a pessoa tem uma vida miserável, né? A pessoa tem uma vida desgraçada, né? Tá vivendo desgraçadamente, né? Sem a graça de Deus. A pessoa que vive afastada de Deus, ela tem uma vida desgraçada, né? A própria narração dela diz isso, porque só vê coisa dando errado, né? Por ocasião das escolhas que ela faz, as prioridades que ela tem e os apegos que não abre mão, que é o que Jesus diz, tem muitas graças a derramar sobre as criaturas, mas não encontra correspondência, não encontra a porta aberta. Contra esse coração só fechado em si mesmo, não tem outra coisa a fazer que visitá-la por meio dos castigos. Né? Portanto, cruz de desapontamento a todo momento. E diante das trevas que ela vive, ela não enxerga isso como uma visita de Deus, ela enxerga isso como, né, olho gordo do outro, inveja do outro, macumba que fizeram, o diabo, não sei o que tem, e sempre é o outro lá. É alguém que está fazendo trabalho minar, mas nunca reconhece, né, necessidade de sair dali, de abrir-se à graça de Deus aqui que Ele quer derramar, né, de corresponder a Ele. Ele disse a correspondência como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que atraídas por esse respeito, por essas maneiras afetivas que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. Se assim o é para com a visita, né, na nossa vida, quão não há de ser essa correspondência em direção a Deus. Ele vir fazer frequentes visitas até o ponto dele se mudar por definitivo e dar de nossas almas, de nosso coração, não sair jamais. Jamais. Por quê? Porque encontra ali a correspondência, né? A atenção, a prioridade, né? E não fica lá falando sozinho, né? Quem recebe uma visita fala, olha, fulano, fica aí à vontade que eu vou indo ali resolver uns negócios ali no centro da cidade, depois eu preciso passar em tal lugar, mas naquele outro, e também num outro ponto também. Mas você pode ficar aí à vontade aí, logo eu tô voltando. Você acha que na hora que você voltar, essa visita vai estar lá? Por mais amiga, por mais íntima que seja? E muito certamente, provavelmente, né, nunca mais essa pessoa lhe fará uma visita, né? Ninguém faz isso. Ou melhor, poucas pessoas fazem isso. E se faz, faz uma vez só, porque não terá oportunidade e ocasião para fazer de novo. Pelo menos não com aquela pessoa. Mas quantos fazem isso com Jesus o tempo todo? Né? Chama, chama, chama para ele vir e quando ele vem, larga ele falando sozinho. É bom, Jesus. Agora o senhor fica aí num cantinho que eu vou ali cuidar das minhas coisas. E aí no fim do dia a pessoa volta
né, para casa e já deita e dorme. Tá cansado demais para dar atenção a Jesus. É. Ah, Jesus, eu vou deitar e dormir agora porque eu tô muito cansado. Se você quiser, permaneça aí, pode. E pior, né? Faz de Jesus o seu mordomo. Permaneça aí sim, né? Me abençoando, me protegendo, me livrando de todos os males. Só não pede para livrar ela dela mesma, né? Livrar ela da vontade obstinada dela, do egoísmo dela. Como isso não se dá de uma forma palpável, a gente não traz para a realidade nossa, né? Mas quão constrangedora, né, é a situação que deixamos Jesus a todo tempo, deixando ele de lado e ocupando de outras coisas. E às vezes de coisas que o ofende. Como ele disse no trecho esses dias, né? Ele é obrigado a fugir para longe, porque a podridão daquela casa não é insuportável. A podridão daquele coração, daquela mente, é insuportável. Então ele tem que fugir para longe. Então a correspondência, vivamos a correspondência. Saímos de si para estar, né, todo atento a ele. Correspondência como aquela colhida, aqui já uma atenção tal que ele não tem mais vontade de separar, ele não tem que fugir para longe, ele não tem que compactuar, né, com as trevas. Né? O viver na divina vontade é isso. Na redenção ele aceitou que a criatura vivesse essa realidade, né? o colocar-se nessa condição, né? A vontade permissiva de Deus, mas na divina vontade não. É extirpar da nossa vida de uma vez por todas para que Ele apenas reine, Ele apenas preencha o nosso interior. De modo a vivermos esse sol do meio-dia, né? Sem as densas nuvens da nossa vontade humana obstinada, né? No erro, no pecado, no egoísmo, né? Mas todo cedido a Ele, né? Diluído ao mar da divina vontade que é Ele, e a não se separar mais. O todo está em me corresponder, e à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas, convidarei a toda a corte celestial e aconselho e aconselhos e os colocarei no mais sublime trono, mas será o contrário para quem não me corresponde. Como no filme lá, Deus tem um plano para você e o diabo também tem. Como o Padre Paulo Ricardo já disse também, né? Tem um trono para nós no céu, mas tem também uma cadeira no inferno. E Jesus está dizendo, todo está em me corresponder. À medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu. Do jeito que tratamos Jesus aqui na terra, é o jeito que ele nos tratará no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Se ele encontra as portas abertas quando vem a nós. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los, e os colocarei num trono, no mais sublime trono.
né, assim como enquanto na terra fizemos por ele, né, mas será ao contrário para quem não me corresponde. Isso aqui é muito grave, essa incorrespondência. Não visando aqui o interesse, mas olhando para o amor de Deus, né? Da mesma forma que me tratarem na terra, eu os tratarei no céu. Por isso que o espaço vazio em torno do trono de Deus está vazio e será preenchido com os filhos da divina vontade, que se deram todo integralmente a Ele, enquanto na terra, ou seja, abriram mão de suas próprias vontades para viver a vontade e o querer dele, né? Como triunfo de minha vontade, como ele vai dizer de Luísa, né? Quando levou ela no céu em determinado momento. Eis aqui o triunfo de minha divina vontade. A criatura que largou a sua própria para viver o divino querer na terra. Tá? O reino da divina vontade entre as criaturas. E isso não é algo destinado a Luísa, mas destinado a cada criatura, a todos nós. Porém, como Jesus, né, sempre fala, quão poucos são a estes, né, que deixam a sua vontade para viver da minha, que me colocam como prioridade única em suas vidas. E que tudo faz unicamente por mim, para mim, comigo, em mim. A criatura já não existe. É o próprio Jesus quem vive nela. Né? A santidade das virtudes diz isso com a boca cheia, né? É bonito, é doce. Como diz, é doce ao paladar e amargo, né, no estômago. Quando a criatura não quer sofrer, padecer nada, né? Quer viver para si, quer viver dos efeitos, né? Das consolações. Portanto, quando se tem consolações, eu estou aqui firme. Quando eu não sinto nada, ou eu tenho um problema meu, alguma coisa, eu nada faço. Né? É a vontade humana, né? Ao mesmo tempo que ela está disposta a dar a vida por Jesus, em outro momento ela já não está disposta a dar um nada por ele, a sofrer, a padecer um nada por ele. É a volubilidade da vontade humana, o viver dos efeitos, né? Essas constantes pausas, como diz do outro trecho. E aqui em relação às perguntas, entendo que se o meu filho foi diagnosticado com uma doença que financeiramente para mim seja incurável, é vontade de Deus que assim seja. E de outra forma também seria vontade de Deus do mesmo jeito. Na idade que ele tem, e são coisas que eu procuro passar para ele, mesmo não tendo aí sempre, busquei passar isso a ele, né? A vontade de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, até eu tive falando isso com ele essa semana mesmo, acho que foi domingo. Tudo que nos acontece é a vontade de Deus, desde que estejamos, né, caminhando com Ele. O que acontece ao longo do caminho é Ele quem está dirigindo o carro, é Ele quem está no barco.
Foi até esse exemplo que eu dei aí. Se o barco afunda, o barco afunda. Não foi Jesus que caminhou sobre as águas? Não foi ele que pediu para Pedro, né? Pedro disse: "Ah, se és tu, então mande e ordene que eu vá em direção a ti sobre as águas." E Pedro assim o fez, até o momento que ele olhou para as situações ao redor, né? Tirou Jesus do centro e afundou. Assim há de ser com cada um de nós. O barco, deixa que o barco afunda. Até São João Maria Vianney mesmo tem uma passagem que é a casa dele, a casa paroquial, né? Tava pegando fogo. Foram correndo avisar ele e ele muito calmamente disse: "Ah, o demônio não pode matar o passarinho, que todo dia ele apanhava o demônio também." Não podia, não podendo pegar o passarinho, ele queimou a sua gaiola. Então deixa que se perca. Como no trecho vai dizer, é importante que não se perca a alma, ainda que se desconjunte o homem exterior, mas que a alma seja salva. Então, uma doença, uma enfermidade, tudo permissão de Deus, vontade de Deus para um fim único e um propósito último, né? Que é a salvação das almas, a união com Ele. E daí toda essa realidade com os conhecimentos da divina vontade, quanta glória a Deus, né? Quanta satisfação ao coração de Deus, né? Com gosto ele vê do céu e diz, né? E proclama: "Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado." Né? Um outro Cristo na terra. É a minha mesma vontade, né? Me dando a honra e toda a glória da terra, das criaturas. E isso em nome de todas, né? Em nome de todas, passado, presente e futuro. Porque entendeu, né? Saiu de si para viver por mim, para mim e em mim. Sou eu mesmo vivendo nela, sem apego algum. E o fato de estar fazendo isso em meio ao sofrimento é a prova de que não há interesse algum a não ser dar. Deus é Deus, né? Me dá a minha própria glória. Só que diante da grande resistência das pessoas em viver, em aceitar tudo isso, né? Até pessoas dizem: "Eu sou da igreja, tudo, mas tal situação eu não aceitaria, eu não suportaria. Então eu tô com Deus só naquilo que me é conveniente." Mas é justamente nisso que não nos é conveniente que Jesus quer ver, né, o quão unido a Ele estamos, ao ponto de negar a nós mesmos, como Ele diz, tomar a nossa cruz e o seguir, independente de qualquer coisa. Então, diante dessa nossa incapacidade, Ele tem os seus escolhidos, né, as almas vítimas, as orações, os que vivem de orações, e agora os filhos da divina vontade, a fim de que por meio deste sustente o mundo, sustente aqueles que vivem a roubar de Deus, né? Porque recebem a vida, a saúde, o tudo para ofertar a Ele e nada oferta, e nunca estão. Assim, por conta de uns, Deus sustenta a todos, a fim de que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Entenda essa última hora, essa última meia hora que Jesus dá para cada alma após a morte, é para mostrar e explicar tudo isso a ela. E diante disso ela pode
né, se ser envolvida da misericórdia de Deus, abraçar-se a misericórdia de Deus, reconhecendo quão miserável fui, quão ladra foi, ou encher-se de orgulho e soberba e não aceitar o perdão, a misericórdia de Deus. Então, não nos falta oportunidade e ocasiões de termos a consciência de tudo isso ao longo da vida. Vai depender da abertura do coração, né, da disposição. O orvalho benéfico cai sobre todos, porém poucos, né, gozam de tais benefícios. De tão fechado o coração está, né, duro como uma pedra, como disse, né, é só a lança, só os castigos, só as enfermidades, só as situações adversas na nossa vida, né, para nos despertar desse entorpecimento que vivemos, a fim de que venha a corresponder já em Deus, já a Deus em vida, reconhecendo tudo isso, né? Não deixando para a última hora, né? Já vivemos hoje, a fim de já hoje sermos essa morada de Deus, de já viver o paraíso na terra ainda em vida, a felicidade dos bem-aventurados ainda em vida, apesar de, e diante disso, com grande alegria, porque essa felicidade, né, de corresponder a Deus em meio aos sofrimentos, em meio à, à iminência de morte, né, constante, né, mas por amor a Deus eu estou aqui, né, lhe sendo leal, lhe sendo fiel, lhe sendo companhia, né, e até me unindo aos sofrimentos dele, às dores dele. É para ele, como ele disse, o triunfo do meu divino querer. Portanto, se cumpre, né, na nossa vida o que ele diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é porque você é da igreja que nada vai te acontecer. Ah, vai cair um meteoro na casa do vizinho, mas na sua não, porque você é de Deus. Não existe isso. Não existe isso, tanto que os que mais têm padecido, os que mais padecem são as crianças, por serem inocentes. E a revolta de muitos é essa. Meu filho não merece estar passando por isso porque não fez nada. Pois é, Jesus também não. Alegre-se porque tem um Jesus, né, dentro da sua casa. Né? Não é o que se diz das crianças especiais, é um anjo de Deus. Como Jesus disse, né? A vontade humana nos leva a andar de cabeça para baixo. Como ele mesmo disse lá no Evangelho, né? Até quando haverei de suportá-los? Até quando? Não tendes fé. Vive de uma fé aparente, vive. Basta vir a situação, a dificuldade e, e a pessoa, né, entra em desespero, entra em pânico. Né? Que fé é essa? Que ser de Cristo é esse? Enquanto lhe é conveniente, né, é muito fácil. Mas é como disse, né? Se entrais para o serviço do Senhor, prepara a sua alma. Né? E o ouro, né? O ferro, o ouro, como está escrito lá, é provado pelo fogo. E os verdadeiros filhos de Deus é forjados, alicerçados, né? No, no fogo, no cadinho da humilhação, das situações adversas que nos vêm. Portanto, tudo vontade de Deus.
tudo vontade de Deus e que não nos dá segundo o nosso merecer. Né? Então, louvado seja Deus pelo que nos acontece e bendito seja por todo sempre, porque não nos dá segundo os nossos merecimentos. Pelo contrário, né? Recebemos muito mais do que merecemos. Né? De bom da misericórdia de Deus recebemos muito mais. Por isso, ocasião de correspondência não nos falta. Motivo para lhe corresponder não nos falta. Porque quando, né, voltando aqui nas Escrituras, quando éramos ainda pecadores, estava lá na desgraça, Cristo morreu por nós. Quanto mais agora queremos caminhar unidos a Ele, mas caminhemos agora com esta consciência, com esses conhecimentos e assim com propriedade correspondemos a Ele, né? Segundo o seu divino querer, ou seja, correspondendo com a sua mesma e própria vontade, a viver com um só amor, um só pensamento, um só querer, ainda que muitas vezes da minha parte esse querer divino vai me custar algo. E ainda que me custe a própria vida, louvado seja Deus, né? Vou fugir. Se foi para isto que eu vim, né? Para mostrar a Ele que antes Ele do que eu, né? Precisa ser Ele e não eu. A vontade dele e não a minha. Entende? Convém que eu desapareça para que Ele cresça e viva em mim. Que seria a minha vida sem Ele? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos.